então falar agora do Jubileu, o Ano Santo na Igreja Católica. Como já vimos e como estamos a ver, o conceito original de jubileu cristão aponta para o jubileu dos tempos bíblicos. Mas o verdadeiro jubileu é Jesus, que nos liberta do pecado e nos alimenta para o caminho. Tal como vimos anteriormente, as palavras e as obras de Jesus constituem assim o cumprimento de toda a tradição dos jubileus do Antigo Testamento. Na tradição da Igreja Católica, um jubileu, ou o Ano Santo, é um grande acontecimento. Acima de tudo, é um ano em que Cristo derrama misericórdia, graça e verdadeira vida sobre toda a humanidade. É um ano de perdão dos pecados, um ano de reconciliação, de conversão, de solidariedade, um ano de esperança, um ano de justiça. Para a Igreja, como diz São João Paulo II na exortação Tertio Millennium Adveniente, o jubileu é exatamente este ano de graça, ano de remissão dos pecados e das penas dos pecados, ano da reconciliação entre os desavindos, ano de múltiplas conversões e de penitência sacramental e extrasacramental. A tradição dos anos jubilares está ligada à concessão de indulgências de modo mais amplo que nos outros períodos. É uma citação do Papa São João Paulo II. O jubileu denomina-se de Ano Santo, pois começa e termina com atos solenes, mas também porque nos encoraja a uma vida santa. O jubileu é convocado para fortalecer a fé, encorajar atos de caridade fraterna, chamando os irmãos a uma vida mais sincera e coerente com a nossa fé em Cristo, único Salvador. Na Europa do final do século XII, guerras, a peste e outras epidemias causaram muito sofrimento e sofrimento generalizado. Com um grande desejo de conversão e de uma vida mais santa e com muita fé, milhares de peregrinos deslocaram-se a Roma no Natal de 1299 para rezar junto dos túmulos de São Pedro e São Paulo e receber a benção papal. O enorme número de fiéis surpreendeu o Papa Bonifácio VIII, que proclamou um ano de perdão dos pecados através da bula Antiquorum Habet Fida Relatio, em 1300. Esta bula referia como necessária para obter a indulgência a peregrinação aos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo, respectivamente nas basílicas de São Pedro e São Paulo extramuros, em Roma. Este foi o primeiro jubileu cristão. Entre os peregrinos estavam presentes em Roma neste primeiro ano santo, Dante, Cimabue e Giotto. De acordo com o decidido pelo Papa Bonifácio VIII, um jubileu ocorreria 100 anos mais tarde. Mas com a transferência da sede papal para Avignon, o Papa Clemente VI decidiu que um segundo jubileu aconteceria em 1350, 50 anos depois, e acrescentou às basílicas a visitar em peregrinação São João de Latrão, também em Roma. Estabeleceu-se assim o período de 50 anos entre os jubileus. No entanto, este período foi variando ao longo dos tempos. Em 1390, aconteceu um novo jubileu celebrado pelo Papa Bonifácio IX. Foi adicionado às basílicas romanas a visitar, com vista à indulgência do Ano Santo, a de Santa Maria Maior. O atual período entre os anos jubilares ordinários é de 25 anos e foi estabelecido pelo Papa Sisto IV em 1475. A partir deste jubileu, começou a usar-se a denominação simples, mas significativa, de Ano Santo. Para além dos jubileus ordinários, que ocorrem a cada 25 anos, o Santo Padre pode decretar anos jubilares extraordinários. Na segunda metade do século XX, houve 2 anos jubilares extraordinários, 1966 e 1983, o Jubileu Extraordinário da Redenção. Já no século XXI, o Papa Francisco declarou o Ano Santo ou Jubileu da Misericórdia em 2016. O que é então uma porta santa? Neste ano, o jubilar, neste jubileu concreto, o Papa Francisco propõe que as portas santas sejam só as portas das grandes basílicas de Roma. Mas uma porta santa, também noutros jubileus, é uma porta que pode ser até de uma catedral ou de uma basílica ou de uma igreja especificamente designada para o efeito e que é aberta para o ano jubilar. A porta santa é um símbolo, e nas basílicas de Roma exatamente isso se vê-se, que representa a passagem do pecado à redenção, da morte à vida, da incredulidade à fé. Aquele que atravessa a porta santa tem de o fazer com espírito de renovação espiritual e com vontade de se converter.
passa à porta confiando que vai ao encontro de Deus misericordioso. A porta santa recorda-nos que a salvação chega-nos por Jesus, que no Evangelho de São João se descreve a si mesmo como a porta. Quando ele diz, então Jesus retomou a palavra, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes prestaram atenção. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo, há de entrar e sair e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Quando existem as portas santas, quando são propostas as portas santas, ou em Roma ou noutros lugares, ao passarmos pela porta santa ou ao peregrinarmos a uma igreja jubilar, devemos recordar que vamos ao encontro de Jesus, o bom pastor. São João Paulo II disse que a porta santa há de constituir o sinal e o símbolo de um novo acesso a Cristo, Redentor do homem, que a todos chama, sem excluir ninguém, para uma consideração mais apropriada do mistério da redenção e para participarem todos nos seus frutos, particularmente mediante o sacramento da penitência. Por outro lado, a porta santa tem também um simbolismo mariano, pois a Virgem Maria é também a porta pela qual o Salvador se fez homem. Aliás, na ladainha de Nossa Senhora, uma das invocações é precisamente de porta do céu. Nossa Senhora é a porta do céu, e é-o em dois sentidos. Por ela Deus veio até aos homens, e por ela nós, homens frágeis e pecadores, podemos chegar a Deus. A quem passa uma porta santa ou visita uma igreja jubilar é, por isso, concedida graças especiais, é concedida uma indulgência plenária, se forem cumpridos alguns preceitos que iremos explicar mais adiante. Mas o que é uma indulgência e quais os tipos de indulgência que existem? Quando uma pessoa peca, isso acarreta certas consequências. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo o pecado, mesmo o venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual, portanto, precisa de ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado a que se chama o purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Isto que diz o Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, todo o pecado, mesmo quando perdoado por Deus através da confissão sacramental, necessária no caso dos pecados mortais, ou através de um ato de contrição sincero no caso dos pecados veniais, cria uma dívida para com a justiça de Deus que deve ser expiada e que se chama pena temporal. Como exemplo, no plano humano, puramente humano, se roubarmos um carro e nos arrependermos, não basta pedir perdão, há que devolvê-lo. O pecado é como um ferimento grave que, depois de bem sarado, deixa uma cicatriz. Quando nos arrependemos e pedimos perdão, ou nos confessamos, Deus remove a nossa culpa, a ferida. Lava-me de toda a iniquidade, purifica-me dos meus delitos, purifica-me como o hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve, diz o Salmo 50. Contudo, a pena temporal, a cicatriz, permanece. E então, o que é que se perdoa com as indulgências? Perdoa-se a pena temporal, que é o tempo que a alma precisará para se purificar no purgatório. Os pecados não são perdoados pelas indulgências, porque o meio ordinário pelo qual recebemos de Deus o perdão dos pecados é o sacramento da penitência. Mas após a concessão do perdão, a pena temporal subsiste. E esta pena deve ser expiada nesta vida ou na próxima, no purgatório, para que o fiel cristão fique livre dos vestígios que o pecado deixou na sua vida. É esta pena temporal que as indulgências apagam. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, a indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados cuja culpa foi apagada. Remissão que o fiel, devidamente disposto, obtém em certas e determinadas condições, pela ação da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica, por sua autoridade, o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, também diz o Catecismo, consoante liberta parcialmente ou na totalidade da pena temporal devido ao pecado. E o fiel pode lucrar para si mesmo as indulgências
ou aplicá-la aos defuntos. A Igreja não é a autora do perdão dos pecados ou do perdão das penas temporais. A Igreja é mediadora. Com a concessão das indulgências, a Igreja distribui entre os fiéis o remédio eficaz dos méritos de Cristo, que aceitou livremente a cruz, os sofrimentos físicos e morais impostos pela injustiça dos pecadores, e nela assumiu todos os pecados de todos os homens. Nesse tesouro precioso dos méritos de Cristo, também estão incluídos, porque o Senhor os faz seus, as boas obras da Santíssima Virgem dos Santos. Os santos são como os enfermeiros que prestam cuidados ao homem ferido pelo pecado, para que ele se recupere rapidamente das cicatrizes deixadas pelas feridas. Faz sentido falar hoje de indulgências? Claro que sim, porque faz sentido proclamar as maravilhas do amor de Deus manifestado em Cristo, que acolhe cada homem através do ministério da Igreja. Ele não só perdoa as nossas faltas, mas também, através da sua Igreja, espalha nas nossas feridas o bálsamo dos seus méritos infinitos. Quais os tipos de indulgência? Há indulgências plenárias e parciais. Plenária é a remissão total da pena temporal, isto é, pode apagar toda a pena temporal. A indulgência parcial é a remissão de parte da pena temporal devida aos pecados. A indulgência plenária é concedida nos anos jubilares e noutras ocasiões estipuladas pela Igreja, mediante algumas condições, nomeadamente confissão, a comunhão, a oração pelo Santo Padre e pelas suas intenções. Além disto, a pessoa deve estar em estado de graça, disposta a abandonar qualquer tipo de pecado. Estamos assim nestes dias, enfim, nesta segunda parte deste ano, até janeiro de 2026, data em que se encerrará este jubileu, perante o eco desta grande misericórdia de Deus que ressoa através dos séculos. Como é que vamos então ainda aproveitar esta janela de tempo? Que não a deixemos escapar e que cada um de nós possa experimentar, já vivamente, nas suas circunstâncias concretas, o dom imenso de uma vida em comunhão com Deus, uma comunhão renovada com esse Deus que é fonte de todas as graças.